Oi, está começando o 23º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem o apoio da editora Companhia das Letras. Canções de Atormentar, de Angélica Freitas, traz o olhar afiado de uma poeta que, com inteligência e ironia, observa a si mesma e ao mundo. Os poemas rememoram a infância no Sul, o pé de araçá plantado pela avó, relatam o esforço inútil de tentar compreender o Brasil de hoje e discutem a injustiça, o machismo e a nostalgia de uma nação que não passou de projeto. O livro reúne poemas ora ferozes, ora desiludidos, sem nunca perder de vista a urgência, a vivacidade, o humor e o tom incisivo que consagraram a autora como um dos nomes mais originais da poesia brasileira contemporânea. Saiba mais em companhiadasletras.com.br. Assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras diretas no site. É isso aí, então bora retomar os trabalhos depois das comemorações do aniversário de 1 ano do 451 MHz, além dos programas especiais que a gente gravou, um sobre ditadura e literatura brasileira e outro sobre o ativista antirracismo Luiz Gama, que também é o tema da capa da nossa edição impressa de agosto. A gente fez uma live no Instagram da Rádio Novelo. A conversa está publicada lá no perfil da Rádio Novelo no Instagram. E nela, eu e o jornalista Vitor Hugo Brandalize conversamos sobre alguns bastidores aqui do podcast, sobre como a gente foi mudando o formato das entrevistas e como é que a gente está pensando o programa para as próximas temporadas. A gente aproveitou esse aniversário também para reativar o nosso canal no YouTube. A gente está publicando todos os episódios do 451 MHz diretamente no YouTube e você pode conferir também alguns vídeos que a gente realizou na Flip 2017. E eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que assinou a revista 451 durante o mês de julho. A gente acabou de inaugurar a nossa campanha de assinaturas e queria começar convidando você, que é ouvinte do podcast, a fazer uma assinatura também da revista 451. Todo mês a gente tem uma edição impressa e todo dia a gente publica alguma coisa nova no nosso site. Então vai lá em 451.com.br e faz uma assinatura da revista dos livros. Bom, eu convidei para conversar comigo nesse episódio um escritor que vem atuando em diversas trincheiras da literatura brasileira e que por isso vem conquistando cada vez mais leitores em diferentes plataformas. O nome dele é Antônio Prata. Além de escrever uma crônica todo domingo na Folha de São Paulo e livros de ficção para adultos e crianças, o Antônio é roteirista de séries de TV e criou em parceria com Fernando Meirelles uma microsérie que invadiu o zap da família brasileira. O pretexto para conversar com o Antônio aqui no podcast são os 10 anos de publicação do livro que trouxe reconhecimento crítico para ele, o que costuma ser especialmente difícil no caso dos cronistas. Meio Intelectual, Meio de Esquerda foi publicado em 2010 pela editora 34 na coleção Nova Prosa. Como dá para perceber pelo título, que virou uma espécie de meme na época, o Antônio sempre teve uma preocupação política. E hoje é um dos articuladores do movimento Estamos Juntos, que luta por uma frente ampla contra a ascensão do autoritarismo no país. O Antônio nos trouxe notícias frescas desse movimento e também falou sobre crônicas, sobre os formatos editoriais à disposição do cronista, sobre as ilusões da esquerda no Brasil nesses últimos 10 anos, sobre viver de escrever e também sobre a alegria de frequentar um bar ruim, que vem fazendo muita falta nessa quarentena. O poder que a gente tem, escritores, atrizes, atores, roteiristas, é o holofote. A gente amplifica as nossas vozes, a gente chega a muita gente. Vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer uma coisa de defesa pela democracia. E eu fazia tempo já pensando nisso, para lançar um negócio de frente amplo, porque não se trata mais de direita e esquerda, se trata de defender a democracia, os direitos civis. Tem um presidente falando que há 30 anos que ele gosta de tortura. Então esse passo político não é uma coisa que eu comecei a me interessar por política. Não foi, é que a água bateu na bunda, entendeu? E como participação especial nesse episódio, a gente vai ter o ator Marcos Palmeira lendo crônicas e trechos de escritos do Antônio Prata. Então vamos lá para a entrevista com o Antônio Prata. Bom, a gente vai começar falando de crônica, né, Antônio? Você é um dos grandes cronistas em atividade no país. Já está há 10 anos assinando uma coluna na Folha de São Paulo, aos domingos.
Quantas antologias desde então? Quantas coletâneas de crônicas você publicou desde que você está publicando na Folha? Da Folha, uma, que é o 30 e poucos. E eu tenho também o Meio Intelectual Meio de Esquerda, mas que é Crônicas do Estadão e algumas da Capricho, da revista Capricho. Tem 2 livros que eu publiquei antes com as crônicas que eu escrevia para adolescentes na Capricho. Pois é, e esse é um momento importante, é um dos pretextos para conversar com você, que é o aniversário de 10 anos desse livro Meio Intelectual Meio de Esquerda, que é um livro que te deu uma notoriedade, né, consagrou você como escritor, né? É uma coleção de prosa brasileira super importante da editora 34, Orelha, assinada pelo Davi Arrigucci Júnior, que é dos maiores críticos brasileiros. E aí, 10 anos depois, você voltou a esse livro já? Você já releu ele? Você costuma fazer isso? O livro inteiro não, mas às vezes eu leio uma crônica ou outra, porque tem que licenciar para publicar em algum livro didático, ou porque eu vou falar em público e tal. Eu gosto dele. Como você falou, ali na 34, ele foi muito bem editado. Ele foi editado pelo Fabrício Corsaletti, nosso querido amigo, foi editado pelo Betito, foi editado pelo Sérgio Molina, e foi editado pelo Cid Piquet. Quer dizer, ele passou por 4 pessoas muito craques, que foram não só derrubando todas as crônicas que eles achavam mais ou menos, como aprimorando, né, ajudando a polir e tal. E foi uma coisa bacana da 34, na época era o Fabrício, que era o editor, de lançar um livro de crônica a sério, né? Não é um livro de crônica com uma capa engraçadinha, né, com uma caricatura do autor. Enfim, lançar nessa coleção de prosa brasileira, chamar um intelectual bacana, o Davi Arrigucci, né, que é um grande crítico da crônica, grande crítico do Rubem Braga, para assinar essa orelha, né? Então foi bacana. Pois é, foi um livro importante que eu acho que demarcou a grandeza do que você estava escrevendo, enfim, a sua maturidade literária, vamos dizer assim, né? E a 34 realmente, ela preserva até hoje, né? 10 anos depois, ela ainda funciona da mesma maneira, meio artesanal, que é uma coisa que já está cada vez mais rara nas editoras brasileiras, em que você tem exatamente um grupo de 4 excelentes editores se debruçando sobre o texto e discutindo ele com o autor várias vezes, desbastando o livro, né? Agradeço suas palavras sobre maturidade e grandeza literária, mas acho que não. O que eu acho que aconteceu mais ali, Paulo, porque a crônica ela sempre será esse vira-lata da literatura. Então é preciso trazer um cara como o Arrigucci para falar assim, contém literatura, sabe? O prefácio dele era isso, sabe? Atenção, fenilcetonúricos. Contém fenilalanina. Então era atenção, letrados. Isto é literatura. Era isso que ele disse na orelha. E foi muito bacana, né? Porque daí me colocou no mapa, assim, né? Dos escritores. Uma das provas de que a crônica não é levada a sério é que muitas vezes me apresentam como escritor e cronista. Como se cronista fosse outra coisa, né? É uma coisa secundária. Eu teria uma obra séria como escritor e tem essa coisa aí que eu faço da crônica, né? A crônica é vista como um ganha-pão e não como uma arte no Brasil ainda, né? Você conseguiu viver de escrever, né? E isso é uma coisa que é super legal de ver na sua carreira, a forma como você foi cavando espaço, né? Desde a Capricho até o Estadão, Folha, ao mesmo tempo transformando numa arte que se conectou com os seus livros que não são de crônica, como o próprio Nu de Botas, né? Nu de Botas é uma crônica estendida um pouco, um romance feito de crônicas, na sua opinião? Eu acho que não é um romance, porque não tem uma história, né? Não tem um arco narrativo. São vários textos que compõem um mosaico, assim, da infância, né? Da minha infância, um pouco ficcionalizada e tal. Eu acho que é alguma coisa entre crônica e conto, né? Ou seria o que os americanos chamam de ensaio pessoal, né? Personal essay, um gênero que eles cultivam bastante, que faz um David Sedaris, por exemplo, o que fazia o Mark Twain. Eu acho que é um pouco por aí. Você estava falando sobre história pessoal, e eu tenho uma história pessoal aqui para dividir com os nossos ouvintes, que é o fato de que, como editor, eu recusei esse seu texto, que foi talvez o seu texto mais conhecido, meio intelectual, meio de esquerda. Eu era editor junto com o Chico Matoso da revista Ácaro, que era uma revista literária alternativa que a gente fazia em São Paulo, e você nos mandou 2 contos para a gente escolher um para publicar. E a gente justamente recusou esse texto que virou seu texto mais famoso, né? Eu acho que você recusou
Pela mesma razão que eu não dei muita bola para ele, porque era um texto que falava de uma coisa muito íntima, muito caseira nossa, assim, né? Definia uma turma que era a nossa turma. Então, pra gente não tinha muito apelo aquilo, né? Eu tava meio que chovendo no molhado. A gente percebeu quando ele foi publicado que ele definia um perfil meio intelectual, meio de esquerda, que para muita gente não era tão óbvio, né? Ele jogava uma luz ali num lugarzinho. Ele foi publicado, afinal, por se não me engano, um site chamado Blônicas. Isso, não é isso? Blônicas. Ainda existe? Não sei se ele existe. Tanto é que estava na gaveta esse texto. Eu tinha escrito esse texto para lugar nenhum, assim. Eu escrevi e guardei. O Blônicas me procurou e falou, você tem alguma coisa guardada? Eu tinha ele e mandei ele. E também acho que aconteceu que foi das primeiras coisas que eu publiquei online, né? Era uma época que estava começando as coisas a viralizar, né? Não existia isso antes. As pessoas mandavam por e-mail o texto, né? Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada. Pois é, era até o caso de ver se esse texto está publicado atualmente na internet, né? Se ele está circulando entre a nova geração de leitores, porque eu lembro do impacto que ele teve, né? O Antônio descreve esse ambiente de esquerda festiva no qual eu e ele fomos criados e boa parte aí do mundo então universitário, né? Ainda era um mundo muito elitizado. Nesse sentido mudou um pouco, né? A gente era de uma classe social que predominava nas universidades. Hoje a gente já tem uma mistura um pouco maior, né? Essa esquerda festiva. Acho que sim, infelizmente, mas eu acho que a universidade mudou um pouco, mas a nossa turma nem tanto, né? Eu acho que a gente continua meio intelectual, meio de esquerda e eu acho que ainda vale o que eu falei lá. O que você falou lá? Como é que você resume esse texto aí? É em torno da história do bar, né? Alguém falou isso pra gente alguma vez, né? Uma menina, uma amiga nossa, alguém que tava chegando na turma falou, cara, vocês vão numa rua que tem um bar bom e um bar ruim, vocês escolhem o ruim, né? É uma coisa meio fetiche de esquerda, pelo pé sujo, que no Rio chama pé sujo, em São Paulo é botequim. E uma coisa também meio etnográfica, de acreditar que você ir num bar ruim é uma espécie de mergulho antropológico, assim, né? Super fetichizado, né? O texto tira um pouco de sarro disso. Dessa distância entre o cara branco, bem-nascido, ou remediado, pelo menos, e o famoso povo. E como a esquerda vê um pouco esse povo. O povo, no caso, é o garçom que recebe tapinhas nas costas e ordens para mandar mais uma seleta, né? É isso, é isso. Eu sou meio intelectual, meio de esquerda. Por isso, frequento bares meio ruins. Não sei se você sabe, mas nós, meio intelectuais, meio de esquerda, nos julgamos a vanguarda do proletariado há mais de 150 anos. Deve ter alguma coisa errada com uma vanguarda de mais de 150 anos, mas tudo bem. No bar ruim que ando frequentando ultimamente, o proletariado atende por Betão. É o garçom que cumprimenta com um tapinha nas costas, acreditando resolver aí 500 anos de história. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, adoramos ficar amigos do garçom, com quem falamos sobre futebol, enquanto nossos amigos não chegam para falarmos de literatura. Ô Betão, traz mais uma pra gente, eu digo com os cotovelos apoiados na mesa bamba de lata e me sinto parte dessa coisa linda que é o Brasil. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, adoramos fazer parte dessa coisa linda que é o Brasil. Por isso, vamos a bares ruins, que tem mais a cara do Brasil que os bares bons, onde se serve petit gâteau e não tem frango a passarinho ou carne de sol com macaxeira, que são os pratos tradicionais da nossa cozinha. Se bem que nós, meio intelectuais, meio de esquerda, quando convidamos uma moça para sair pela primeira vez, atacamos mais de petit gâteau do que de frango a passarinho, porque a gente gosta do Brasil e tal, mas na hora do vamos ver, uma Europazinha bem que ajuda. Nós, meio intelectuais, meio de esquerda, gostamos do Brasil, mas muito bem diagramado. Não é qualquer Brasil, assim como não é qualquer bar ruim. Tem que ser um bar ruim autêntico, um boteco, com mesa de lata, copo americano e se tiver porção de carne do sol, uma lágrima imediatamente desponta em nossos olhos, meio de canto, meio escondida. Quando um de nós, meio intelectual, meio de esquerda, descobre um novo bar ruim que nenhum outro meio intelectuais, meio de esquerda, frequenta, não nos contemos. Ligamos para a turma inteira de meio intelectuais, meio de esquerda e decretamos que aquele lá é o nosso novo bar ruim. O problema é que aos poucos o bar ruim vai se tornando cult, vai sendo frequentado por vários meio intelectuais, meio de esquerda e universitárias mais ou menos gostosas.
Até que uma hora sai na Vejinha como ponto frequentado por artistas, cineastas e universitários. E um belo dia, a gente chega no Bar Ruim e tá cheio de gente que não é nem meio intelectual, nem meio de esquerda, e foi pra lá pra ver se tem mesmo artistas, cineastas e principalmente universitárias mais ou menos gostosas. Aí a gente diz, eu gostava disso aqui antes, quando só vinha a minha turma de meio intelectuais meio de esquerda, as universitárias mais ou menos gostosas e uns velhos bêbados que jogavam dominó. Porque nós, meio intelectuais meio de esquerda, adoramos dizer que frequentávamos o bar antes de ele ficar famoso, íamos a tal praia antes de ela encher de gente, ouvíamos a banda antes de tocar na MTV. Nós gostamos dos pobres que estavam na praia antes, uns pobres que sabem subir em coqueiro e usam sandália de couro. Isso a gente acha lindo. Mas a gente detesta os pobres que chegam depois, de chevette e chinelo Raider. Esse pobre não. A gente gosta do pobre autêntico, do Brasil autêntico. E a gente abomina a Vejinha, abomina mesmo, acima de tudo. Os donos dos bares ruins que a gente frequenta se dividem em dois tipos. Os que entendem a gente e os que não entendem. Os que entendem percebem qual é a nossa. Mantêm o bar autenticamente ruim. Chamam os primos do cunhado para tocar samba de roda toda sexta-feira. Introduzem bolinho de bacalhau no cardápio e aumentam 50% o preço de tudo. Eles sacam que nós, meio intelectuais, meio de esquerda, somos meio bem de vida e nos dispomos a pagar caro por aquilo que tem cara de barato. Os donos que não entendem qual é a nossa, diante da invasão, trocam as mesas de lata por umas de fórmica imitando mármore, azulejam a parede e põem um som estéreo tocando reggae. Aí eles se dão mal, porque a gente odeia isso. A gente gosta, como já disse algumas vezes, é daquela coisa autêntica, tão Brasil, tão raiz. Não pense que é fácil ser meio intelectual meio de esquerda no nosso país. A cada dia está mais difícil encontrar bares ruins do jeito que a gente gosta. Os pobres estão todos de chinelo Raider e a Vejinha sempre alerta, pronta para encher nossos bares ruins de gente jovem e bonita e a difundir o petit gâteau pelos 4 cantos do globo. Para desespero dos meio intelectuais meio de esquerda, que como eu, por questões ideológicas, preferem o frango a passarinho à carne de sol com macaxeira, que é a mesma coisa que mandioca, mas é como se diz lá no Nordeste, e nós, meio intelectuais meio de esquerda, achamos que o Nordeste é muito mais autêntico que o Sudeste, e preferimos esse termo macaxeira, que é bem mais assim, câmara cascudo, saca? Ô Betão, vem uma cachaça aqui pra mim. De Salinas, quais que tem? Essa foi a crônica Bar Ruim é Lindo, Bicho, publicada no livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, de Antônio Prata, pela editora 34. Ela foi lida aqui no 451 MHz pelo ator Marcos Palmeira, a quem a gente agradece a participação especialíssima. Agora vamos voltar para a entrevista com o Antônio Prata. E você parou de frequentar bar ruim, assim, mesmo antes do isolamento social, da quarentena? Passou essa fase? Olha, eu tenho ido em bar melhorzinho. Mas eu ainda vou em bar ruim. Eu li uma crônica sua outro dia, com saudades do Sujinho, né? Ali na Consolação, um bar aqui em São Paulo, que antigamente conhecido como Bar das Putas. E que serve uma famosa bisteca na madrugada. O Sujinho é um caso de sucesso, né, Paulo? Porque é um bar ruim, na acepção do termo, que foi muito bem sucedido e manteve a sua estética de bar ruim, embora seja um lugar excelente, com a comida excelente, garçons incríveis, né? Mas ele manteve aquela Disneylândia ali de Bar das Putas para meio intelectuais, meio de esquerda. Bom, e como é que tá escrever crônica nessa quarentena? Agora tá todo mundo mergulhado na sua rotina miúda, da sua casa, das suas coisas do cotidiano, de fazer comida, de fazer faxina. Isso tá dando mais ou menos assunto pra você? Olha, agora tá melhorando. No começo foi muito difícil, pelo fato da crônica lidar com o cotidiano e o banal. Na hora em que o cotidiano é sequestrado pela quarentena, pela pandemia, você não tem mais esse pequeno, né? Esse comezinho, esse detalhe para você se segurar. Então, no começo foi muito assustador. Depois começou a ter reunião por Zoom, homeschooling das crianças, todas essas coisas que todo mundo está vivendo viraram, não vou falar o novo normal, mas o novo banal, né? Então, tem agora um mundo cotidiano para ser explorado. Mas o que atrapalha mais do que a pandemia é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro me impede muitas vezes de escrever crônicas para ter que escrever artigos de opinião, né? Para ter que falar certas coisas óbvias, do tipo a tortura não é legal. E isso me chateia, porque eu gostaria de escrever só crônica, eu gostaria de não ter que fazer coluna, sabe? Pois é, quem te segue nas redes sociais já sacou que você ficou muito perturbado, né, com esse governo. Com razão, né? E agora me dá a impressão que você já conseguiu transformar ele em arte,
com essa websérie que você está produzindo com o Fernando Meirelles, né? Já não é mais essa raiva, agora você está conseguindo criar ali uma coisa mais artística mesmo, em torno do bolsonarismo. Mas nasce do profundo desespero, Paulo. Aquilo não é que eu achei um lugar mais confortável para lidar com isso, não. Mas é uma delícia fazer, né? Fazer uma série para criticar esse governo absurdo e com aqueles super atores, o Fernando Meirelles, enfim. A série é uma maravilha e ela tem esse aspecto também de ser um trânsito entre a crônica e o roteiro, né? A historinha ali, a primeira vez que você publicou algo da sala de roteiro foi no jornal, né? Foi, se não me engano, o primeiro episódio ali, uma primeira versão. Aquela crônica que chamava Sala de Roteiro era uma crônica muito influenciada pelo meu trabalho como roteirista. Era uma crônica dialogada, uma crônica com enredo, né? Com história, com clímax. É uma crônica que se estruturava como uma historinha audiovisual, quase. Então, quando o Fernando Meirelles viu e falou, vamos fazer um curta em cima disso, né? Na época a gente não pensava em fazer uma série, eu acho que era porque a crônica já tinha essa embocadura. Última temporada, foco, onde o Queiroz pode estar escondido. Vamos lá? A casa dos advogados do Bolsonaro? Bom, gente, o advogado do Bolsonaro não vai esconder na casa dele a prova principal contra a família que ele defende, né? Não é verossímil, né? Estamos fazendo House of Cards, não Detetive do Prédio Azul. Você falou a mesma coisa quando eu sugeri a cena do Gesley gravando o Temer lá no estacionamento do Jaburu. Não. E foi um puta sucesso. Foi o episódio mais visto da temporada, viu? Mas a audiência não é sinônimo de qualidade. Vamos tentar ser criativos? Agora, esquece o quem está escondendo o Queiroz, vamos pensar onde, né? É um ferro velho, é um barco abandonado, é um motel em Marabá. Vamos lá. Ué, num sítio em Atibaia. Possível, tudo é Atibaia agora. Tu não tem outro lugar na cabeça, não. Não existe outro lugar no mundo. Tudo é Atibaia. Petrolão Atibaia, Queiroz Atibaia. Mas o miliciano lá, o Adriano da Nóbrega, ele também queria se mocosar, né, no sítio de Atibaia, não era isso? O sítio gera locação, gente. Só tô querendo facilitar pra produção, só isso. Esse foi um trecho do primeiro episódio da websérie Sala de Roteiro, escrita pelo Antônio Prata, com direção de Fernando Meirelles. Vamos agora voltar para a entrevista com o Antônio Prata. O sitcom, né, embora aquilo não seja exatamente um sitcom, mas aquilo é muito próximo do sitcom, é a crônica do audiovisual. O sitcom também vive do pequeno, do miúdo, embora a maneira dele se desenvolver seja uma maneira dramatúrgica, que é diferente da crônica, o tema é o mesmo. Então eu acho que o meu olhar de cronista ajuda no sitcom e vice-versa. Mas é legal essa passagem que você faz, porque eu acho que você resolve essa questão do lugar da crônica na sua produção. Você traz a sua arte maior de cronista para o roteiro e para a narrativa de mais fôlego e para a atuação política também, né? Como são esses artigos aí que você tem publicado. Você também deu esse passo recentemente político, né, Antônio, de articular um movimento pela democracia, né? Como é que é essa experiência? Você pode contar os bastidores de como você se envolveu nessa história? Olha, o movimento já existia, né? O Juntos, ele foi criado por algumas atrizes e escritoras do Rio e de São Paulo e foi criado para fazer um abaixo-assinado na época que a Regina Duarte era secretária da Cultura e era uma coisa de artistas falando a gente não se sente representado por essa mulher. Teve muita adesão e elas perceberam o óbvio, né? Que o poder que a gente tem, né? Escritores, atrizes, atores, roteiristas, é o holofote. A gente amplifica as nossas vozes, a gente chega a muita gente. Então elas falaram, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer uma coisa de defesa pela democracia. E eu fazia tempo já pensando nisso, eu cheguei a fazer reunião em alguns órgãos de imprensa para lançar um negócio de frente ampla, porque não se trata mais de direita e esquerda, se trata de defender a democracia, os direitos civis. Tem um presidente falando que há 30 anos que ele gosta de tortura. Então esse passo político não é uma coisa que eu comecei a me interessar por política, não foi, é que a água bateu na bunda, entendeu? Então, a 451 apoia o movimento, está junto, porque a gente está muito preocupado também com a democracia brasileira. A gente, nesse ano mesmo, inaugurou uma cobertura especial sobre o autoritarismo e a liberdade no Brasil, que é feita pelo Laut. O que você está fazendo? Vocês estão preparando alguma ação próxima? Você pode adiantar alguma coisa que está vindo por aí, não? Eu estou fazendo Sala de Roteiro, né, que nasceu do Juntos. Eu estou ajudando a estruturar o movimento, de arrumar um fiscal sponsor, que é uma maneira de você receber dinheiro, né, doações de maneira transparente e eficiente.
A gente está organizando um festival no dia 7 de setembro, grande. Que maravilha. A gente está se reunindo com outros movimentos, com movimento negro, com empresário, com ativista, com ambientalista, com agronegócio responsável e sustentável. Enfim, abrindo o leque, tentando articular a famigerada frente ampla. Pois é, mas essa situação, por exemplo, do posicionamento em relação ao golpe / impeachment é um dos pontos que põe vocês em atrito com a esquerda, né? Que recebeu com o pé atrás essa história de frente ampla. Mas a minha posição, e de novo eu queria frisar a minha, não é do movimento, porque o movimento não tem uma posição, são várias pessoas diferentes e tal. A minha posição é, a gente não tem que convencer as pessoas da esquerda a serem contra o Bolsonaro, elas já são, entendeu? Se a gente quiser que esses caras não passem em cima da gente como um trator, tem que fazer aliança com o DEM, com o PSDB, entendeu? Com as pessoas do lado de lá. Isso é a frente ampla. A gente tem que conquistar os votos do Bolsonaro. Aliás, você escreveu uma crônica para o Haddad, encarnando a voz do cidadão paulistano se dirigindo ao prefeito Haddad, né? E mostrando ali tudo daquilo que tem de mentalidade mais retrógrada na cidade. Era na época que estavam discutindo o plano diretor, né? Um plano diretor que foi aprovado na gestão do Haddad. E as pessoas estavam sendo contra pontos civilizatórios, entendeu? Aquelas coisas assim de altura dos prédios em relação à largura da rua, né? Número de vagas na garagem em relação à capacidade de fluxo na cidade. Velocidade máxima, né, Antônio? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que é um índice da indigência política do país, né? A disputa política em torno da velocidade nas marginais, essa tolerância com a morte, né? Essa pandemia nos pegou bem treinados em relação a essa tendência brasileira a banalizar a morte, né? Pois é, e aí ficam falando que esses caras são conservadores. Eles não são conservadores, eles são destruidores. Aonde está o conservadorismo em aumentar a velocidade nas marginais? É uma coisa da barbárie, de desregulamentação do básico. A gente não está falando de desregulamentação de burocracias burras e idiotas que atravancam o progresso econômico. Não é isso, cara. É velocidade máxima. É cinto de segurança, é radar, né? O Bolsonaro tem ódio de qualquer lei de trânsito, cadeirinha, né? Assim, eu escrevi uma crônica também que, tipo, daqui a pouco eles vão proibir corrimão, entendeu? Vão proibir extintor de incêndio. Esse nó tá grande demais, né, Antônio? Quando o Lula foi eleito, eu lembro da sua emoção. Você não era propriamente um petista, mas eu lembro que você enxergou um momento histórico importante ali, se comoveu muito, né? Desde que a gente nasceu, né, Paulinho, a gente pegou um momento muito positivo do Brasil, né? Assim, a gente nasce na abertura da ditadura, né? A gente pega a redemocratização, a gente vê o Fernando Henrique, vê o controle da inflação, vê o Plano Real, depois a gente vê o Lula, né? Você falou da universidade, né? Esse colorido étnico na universidade foi ProUni, né? Foi ação afirmativa, cota, né? Parecia que o Brasil estava melhorando, estava caminhando para um lado bacana. E aí, de repente, é isso, né? Tem um cavalo de pau e tudo que tem de mais tenebroso jorra, né? Às vezes eu nem fico pensando que é um cavalo de pau. A imagem que me vem desses últimos 40 anos nos quais a gente cresceu, né? É da ex-Iugoslávia, sabe? Porque me parece que houve a instauração de um regime que nos iludiu quanto ao progresso e à abertura e à questão de uma civilização brasileira que seria redentora, né? Foi aí que se criou toda a obra da MPB e a arquitetura brasileira e o pensamento, autores como até o Genetti exaltando uma grandeza do Brasil. E aí, de repente, como na Iugoslávia ali, morreu o ditador e aquele velho país que tinha disputas milenares ressurgiu, né? Eu tenho às vezes essa impressão de que o nosso período democrático foi um grande tapete assim no qual a gente escondeu muita coisa. A última coluna do Celso Rocha de Barros, que eu gosto muito, falava, né, que se você deixa um governo assassinar 500 pessoas da sua nação e não pune esse governo, depois vem um outro governo que resolve assassinar 100 mil pessoas e tudo bem. É o que acontece, né? Então a gente não puniu os assassinos da ditadura e isso abre espaço para o genocídio do Bolsonaro, né? Mas você falou uma coisa que eu acho que é muito real, assim, esperançoso, alguma esperança. Esperança no quê? Né? Eu acho que esse é um buraco que a gente está e que o lado mais civilizado e luminoso do Brasil está agora.
porque aquele discurso que você falou, que gerou a MPB, que gerou a Semana de 22, e vai dar na Tropicália, no Zé Celso, né? Aquela coisa da mistura, da antropofagia, da união das raças e tal, deu ruim. Esse discurso ruiu. A gente sabe que a democracia racial é mentira. Essa alegria brasileira, ela convive com chacinas e genocídios ao longo de toda a sua história. A gente precisa criar um novo discurso para o Brasil. Qual é o novo discurso, né? O que a gente ama nesse país? Ficou muito nefasto amar aquelas coisas que a gente amava. Era um discurso que encobria a mortandade que é o Brasil, que é ser preto no Brasil, né? Que é ser pobre no Brasil. O Francisco Bosco fala isso muito bem no começo do livro A Vítima Tem Sempre Razão. Qual é o sonho por trás do Brasil, né? Qual é o mito? Aquele livro lá do Hobsbawm, né? A invenção das tradições, né? Quais são as tradições inventadas que a gente vai assoprar, inflar para poder acreditar no Brasil, né? A gente está sem isso. E agora vamos abrir um parêntese para um recado da editora Todavia. Você conhece o Quarta Capa, podcast da Todavia? No ar, toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais. O episódio mais recente, por exemplo, parte do romance A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da espanhola Rosa Monteiro, para um papo franco sobre luto com a jornalista Camila Appel. E falando em boas histórias e boas conversas, em agosto a Todavia lança Trânsito, o segundo volume da trilogia que consagrou Rachel Cusk. E também o aguardado A Razão Africana, do historiador Muriatã Barbosa, sobre a produção de intelectuais negros ao longo do século XX. Como escreve José Rivair Macedo na orelha do livro, é uma obra de síntese, abrangente e sofisticada, escrita para ser lida por qualquer pessoa interessada na construção de um sistema intelectual original e inovador. Para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters, acessando todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto direto no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com o Antônio Prata, eu quero falar para vocês sobre um plano que o 451 MHz criou para você que não pode ficar sem ouvir o nosso podcast. É o plano Ouvinte Entusiasta. Por R$20 por mês, você nos dá uma força extra para realizar o nosso podcast. E em contrapartida, você ganha acesso completo ao site da 451 com todo o material que a gente publica nas edições digitais e impressas e também acesso ao nosso clube de benefícios, que dá até 30% de desconto em livros e produtos culturais. Então faça agora uma assinatura Ouvinte Entusiasta, assim como já fizeram Márcia Adorno, Patrícia Carneiro de Brito, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Luísa Franco, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giss, Paula Juchen, Leila Lima, Rafael Moura, Gabriela Nespoli, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Way Barbosa de Oliveira, Luísa Plastino, Leni Manzati Rodrigues, Débora Sader, Bruno Santana, Juliano Machado dos Santos, Gustavo Senechal, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Tatiana Vargas, André Viana, Leonardo Vilela, Flávia Bezerra Tony Xavier, Luísa Martins Werneck e Tomás Werneck. Faça um plano Ouvinte Entusiasta no site 451.com.br. Então vamos lá para a segunda parte da entrevista com o Antônio Prata. Eu te ouvindo aqui, te achei bastante amargurado, assim. Será que a culpa, entre aspas, é desse patrimônio cultural que a gente cultivou e que é rico pra caramba e que tem, de fato, contradições e ambiguidades, certamente, né? Será que não é muito cruel também essa mágoa sua com uma certa tradição que deu ruim, como você falou? A gente foi derrotado, talvez, por algum motivo. Precisava se reerguer, mas com as armas que a gente sabe empunhar, né, Antônio? Que é escrever, fazer música ou construir prédios, não sei. Concordo com você, acho que eu me expressei mal. Eu não acho que a culpa seja desse discurso. O que levou o Brasil para o Bolsonaro não foi a Bossa Nova, nem o Vinícius de Moraes, de jeito nenhum. Acho que tem duas coisas diferentes aí, né? Tem a esquerda do poder, do Mensalão, do Lula e da Dilma, e tem esse discurso que a gente está falando dessa brasilidade, né? Que um tipo de gente, geralmente de esquerda, abraçou ao longo do último século, pelo menos, né? O problema do discurso da brasilidade, aquele que a gente estava falando,
é que ele não deu conta de resolver as nossas mazelas. As mazelas não são criadas por ele, né? As mazelas são criadas pela escravidão, criadas pelo colonialismo, enfim. Mas é um discurso que não dá mais para abraçar, né? Essas nossas armas que você falou, eu não me sinto mais à vontade de empunhá-las, sabe? Vamos dizer assim que o Rei Momo está nu. Né? Esse carnaval que a gente cultuava como membros de uma certa elite cultural e tal, na verdade, ele não promoveu uma democratização no Brasil, né? Pelo contrário, não vingou. Ele né? ajudou a escamotear os grandes conflitos brasileiros, né? A ideia de que no carnaval tá tudo bem, de que no carnaval todos se misturam, é nada, sabe? Eu tô sendo amargurado mesmo. Eu não quero jogar o bebê com a água do banho. É maravilhoso o carnaval, é maravilhoso o samba, é maravilhoso, né? Machado de Assis, Nelson Rodrigues. A gente tem um patrimônio cultural colossal. Mas a gente tem um passivo social colossal também, né? Que não foi resolvido por esse patrimônio cultural. Não sei como é que a gente sai desse buraco. Antônio, e me diz uma coisa, você já falou sobre o bar ruim, você falou que tem frequentado menos bares ruins, né? Tem frequentado alguns bares um pouco melhores. E o meio de esquerda, continua na mesma fração? Ou ele talvez esteja em 1/4, 1/3? Mudou aí a combinação da sua convicção ideológica? Eu acho que eu continuo meio de esquerda, mas eu me desespero muito com a esquerda. Me desespero muito com a cegueira da esquerda, com a burrice que tem às vezes, pouco estratégica, enfim. Dá muita raiva, né, da oportunidade perdida, do final do segundo governo Lula e da tragédia que foi os governos da Dilma. Cara, a Dilma não mexeu um dedo sobre aborto. A gente não resolveu a educação, 1000 problemas, né? E tem um descolamento da esquerda com o povo, né? A esquerda mais intelectual, o mundo em que a gente nasceu e cresceu, né, Paulo? Assim. Você, numa crônica recente, faz ali um senhor meia-culpa, né? Não sei se é bem isso, mas você registra cada aspecto da sua vida, a ausência de pessoas negras em todas as instâncias, as esferas da sua vida, né? Você até menciona o nosso único colega de escola negro, Seba, inclusive, que foi morar nos Estados Unidos. Como é que dá para ir além dessa nossa expiação da culpa, Antônio? Como que a gente pode fazer mais para mudar essa ordem de coisas? Você tem se preocupado com gestos concretos, cotidianos e invisíveis? Tenho falado, né, com as pessoas do movimento negro, tenho lido a respeito, tenho debatido, já debati 2 vezes com a Djamila Ribeiro, tenho contribuído também como eu posso com grana para coisas que eu acho que podem diminuir a desgraça brasileira. Eu acho que a coisa mais importante que tem nesse momento é o Trump perder nos Estados Unidos. Eu dou dinheiro para a NPR, que é a rádio pública americana, né, que é incrível, e tem um monte de... Eu dou dinheiro para o New York Times, eu assino o New York Times, eu assino New Yorker, eu dou dinheiro para o Guardian. Onde der para dar um dinheirinho que ajude na derrota do Trump, eu colaboro, porque eu acho que é ali que a gente começa a retomar o Brasil, né? Você, inclusive, é assinante de primeira hora da 451, que também está na luta para derrubar o Trump, se você não estava sabendo. Assinante entusiasta. Assinante entusiasta, exatamente. É esse papel da imprensa, né, Antônio? Você tem ressaltado muito isso, né? De como os jornais independentes, como o papel que a Folha de São Paulo tem desempenhado na oposição ao Bolsonaro, como tudo isso é uma arma importante, né? Claro, né? O mundo está vendo isso. O jornalismo profissional, né? As pessoas que vão lá, repórteres que apuram e que veem o que é verdade. A cloroquina funciona ou não funciona. A Folha tem 1000 defeitos, eu critiquei vários deles na minha crônica na Folha. A Globo tem 1000 defeitos, enfim, a nossa imprensa tem 1000 defeitos, ela tem um viés mais à direita do que à esquerda, muitas vezes. Agora, a imprensa leva porrada dos dois lados, né? Leva porrada da direita e leva porrada da esquerda. E faz parte da frente ampla, do meu desejo de frente ampla também, tentar compor com esses órgãos, né? Com imprensa profissional, e, enfim. Claro, porque eles são um índice de vitalidade democrática no país, qualquer sociedade, né? E outra coisa que eu fico revoltado, as pessoas não assinam, entendeu? Eu publico o link para a crônica, né, na Folha, as pessoas vêm no Twitter, Folha desgraçada, não me deixa ler. Cara, você entra num restaurante e fala, restaurante desgraçado, não me deixa comer o bife de graça? Não,
É importante pagar para isso, é caro fazer jornalismo, né? É caro. E as pessoas no Brasil, elas acham que é cool você hackear, é ser malandro. Pois é, a gente aqui na 451, como você sabe, vive de paywall, ou seja, vive de assinaturas de pessoas que pagam para ler o nosso conteúdo. A gente procura sempre que possível, quando tem um conteúdo patrocinado, a gente libera para todos os leitores, mas a gente sabe que a força da independência vem mesmo dos assinantes, né? Você está preparando algum livro novo? Como é que está a sua cozinha literária? Não, um livro não. Eu escrevi uma peça um pouco antes da pandemia para um ator e amigo, Emílio Orciolo Neto. Agora a gente está esperando voltar a existir o teatro algum dia, né? E estou fazendo trabalhos como roteirista bastante, né, para a Globo. Escrevi um episódio de uma série que está sendo filmada na pandemia por pessoas quarentenadas, então casais de atores ou ator casado com diretora ou coisa assim. Eu, o Chico Matoso, o Jorge Furtado e a Fernanda Torres escrevemos um roteiro para Fernandona e para Fernandinha e filmado pelo Andrucha, que é marido da Fernanda e que é diretor, um super diretor. E eles estavam os 3 quarentenados num sítio, estão ainda. Então a gente criou uma história para elas duas. Que coisa maravilhosa. Quando sai esse material? Setembro. Um outro episódio é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né, que são um casal e que se filmaram. E é tudo feito remotamente, né? Quer dizer, eles se filmam e a diretora, a Patrícia Pedrosa, vai dando instruções pelo telefone, sabe? Vira a câmera assim, aperta o botão assado. Que bom. E essa sensação de se profissionalizar escrevendo para a massa, Antônio? Porque eu que acompanho a sua carreira desde o comecinho, né? Você sempre quis escrever para um grupo de leitores bastante amplo, né? Você sempre esteve presente nas revistas de grande circulação, não quis cultivar o clubinho literário, a vanguardice, você quis ficar ali no debate amplo, né? Do leitor não especializado até em literatura. Como é que é essa? Eu acho que tem a ver um pouco com o que eu gosto de consumir. Eu me emociono mais com De Volta para o Futuro do que com Godard. Isso não é um juízo de valor. Isso é um traço da minha formação estética, enfim. O tipo de texto que eu escrevo é um texto simples, acessível. Não é um texto cabeça, rebuscado e vanguardista que está tentando romper com as formas e tal. De novo, não há nenhuma crítica a isso, né? É fundamental que haja gente escrevendo poesia de vanguarda para 3 pessoas, né? Dando nó em pingo d'água com a nossa língua e tal. Mas não é muito a minha, né? Eu gosto de sitcom, eu gosto de livro com história, entendeu? Não é muito uma coisa de assim, eu quero escrever para um monte de gente. Não é uma coisa muito deliberada, é um pouco como eu sou, né? E tem a ver com meu pai, que também é um escritor desse tipo. Para quem não sabe, o Antônio é filho do dramaturgo, cronista, romancista Mário Prata e da dramaturga também, jornalista Marta Góes, né? Você acha que vem daí, então, essa pegada televisiva, por exemplo, e dramatúrgica? A sua mãe é autora de várias peças de teatro, e você acompanhava isso desde pequeno, né? As estreias. E seu pai é autor também de peças importantes, como Bessame Mútuo. Eu acho que sim. Nesse caso, é impossível dizer se é genético ou comportamental, uma vez que os genes e o comportamento se uniram ali, né? Meu pai tem uma relação com a literatura muito irreverente. Então eu acho que eu cresci com uma relação com a literatura sem fraque, cartola, sabe? É uma literatura ao rés do chão, como diria o Antônio Cândido sobre a crônica, né? Enfim, e tem uma coisa que eu gosto, que é essa coisa de cinema, de dramaturgia, da história, né? A coisa mais conservadora, digamos assim, esteticamente, sabe? Eu piro com Hitchcock, sabe? Eu piro com Tarantino, eu piro com histórias, com começo, meio, fim, personagem, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Eu gosto de fazer coisas nessa pegada. A carreira de escritor no Brasil, de escritor profissional, ela não é viável, né? Na pandemia essa coisa tem piorado, porque os escritores deixaram de ser chamados até para os eventos nos quais eles recebiam um cachê. A carreira de escritor não se profissionalizou no Brasil ainda, né? Não adianta, se você não tem um público leitor, né? O escritor que for viver da escrita, ele tem que vender livro. E a gente não vai vender livro com uma população, em grande parte, de não leitores, né? E você que tem tido livros adotados em escola e volta e meia viaja, vai encontrar com os alunos, como é que é o feedback que você recebe? Olha,
Esses que eu vou lá na escola e tal, os feedbacks são bons, né? Até porque eles estão lá com a professora, não vão falar que acharam um saco o livro que ela mandou ler na frente do autor. É legal, é muito legal falar com o leitor e ver o sentido que o texto fez para uma pessoa tão diferente de mim, de outra geração, de outro estado, de outra cor e tal. E tem também o feedback que chega pelo Rio Pinheiros da internet, né? Que aí vem de qualquer coisa, vem xingamento, ofensa e tal. Mas eu gosto, assim. E você lida bem com isso? Como é que é o seu domingo? Você que publica no domingo, no dia que você recebe mais críticas ou mais haters, por exemplo, como é que é? Isso te estraga o domingo? Você fica olhando a repercussão? Você consegue descolar disso aí? Não me estraga, não. Cara, você vai ficando calejado, né? Primeira vez que eu vi, fiquei chocado em 2009, mas agora não, você já sabe como é que funciona. O que me derruba é se eu falei besteira, entendeu? Se eu faço um texto que falei uma coisa que está errada, ou tem uma posição que, diante das críticas, eu percebo que foi uma posição imponderada, ou que foi uma posição preconceituosa, e aí me batem por causa disso, aí dói, sabe? Mas se eu tô seguro do que eu escrevi e vem umas pessoas me chamarem de imbecil, não tem nenhum efeito. Muito bem, Antônio. Que saudade de você, de tomar uma seleta num bar bem infecto. Cara, vamos ficar gravando todo dia um novo podcast, porque daí a gente tem uma desculpa para se falar todo dia. Boa ideia, cara. Eu tenho até umas cachaças ali que estão meio esquecidas no meu bar. Vou abrir aqui junto com você uma hora dessa. Muito bem, cara. Muito obrigado, Antônio Prata, pela entrevista aqui no podcast 451 MHz. A gente esteve aqui conversando com esse escritor que está atuando em várias frentes, na TV, no jornal, em livro, na internet. Um grande autor contemporâneo que vem falar para a gente sobre os 10 anos do seu livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que foi publicado pela editora 34 na coleção Nova Prosa. Antônio Prata, muito obrigado. Obrigado, Paulinho. É isso aí, chegamos ao fim do 23º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 21 de agosto. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.